Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente, aquelas pessoas que trabalham diretamente liderando equipes de produção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos no episódio especial número 24, onde eu vou abordar junto a vocês um desperdício que é muito comum na produção, mas que poucas pessoas percebem, né? Eu vivi isso na pele na época que eu era supervisor de produção e eu também não enxergava. Então eu convido você a assistir e ficar comigo até o final desse vídeo, que eu tenho revelações importantes que podem ajudar muito a sua produtividade. Pessoal, eu pergunto para você quais são os problemas que mais lhe atrapalham no dia a dia da produção, né? Se você está lá penetrado no seu dia a dia com a sua equipe, se você olhar aí os últimos 12 meses na qual você trabalha, o que você percebe, o que você consegue enxergar em relação ao que mais te atrapalha, o que mais faz com que você perca produção no seu dia a dia. Então eu listei algumas oportunidades para verificar com você. Queria perguntar para você se você acha que, de repente, uma das coisas que mais te atrapalha é a quebra de máquina, né? Será que você tem esse tipo de problema que faz com que você perca a sua produtividade? Será que isso é realmente o que mais te incomoda e faz com que você perca a possibilidade de entregar mais peças? Será que é a falta de material, a matéria-prima, ou falta de ferramental? São as famosas esperas, né? Para que você possa iniciar ou concluir um trabalho. Isso faz com que você realmente perca a produtividade no seu dia a dia? Será que é a falta ou o afastamento do pessoal, dos colaboradores, que faz com que você muitas vezes não consiga, tenha que fazer aí um certo malabarismo para colocar as pessoas para operar o seu equipamento? Será que esse é um tipo de problema crônico que você tem? Será que são os problemas de qualidade que acabam te interferindo no dia a dia? Será que são os repasses de peças muitas vezes que você já tem pronta e precisa despachar para o cliente, mas não tem aí a qualidade adequada, você tem que fazer muitas vezes retrabalho? Esse é um tipo de problema que realmente te atrapalha. Alterações constantes na programação da produção, falta de apoio das áreas de suporte. Muitas vezes você tem problemas e precisa que as áreas de engenharia, áreas de qualidade, áreas de manutenção te ajudem. O que na verdade você percebe no seu dia a dia que você tem um certo alcance e consiga perceber aí que te atrapalha, que tira o teu foco de entregar mais peças? Então essa é a minha grande reflexão inicial que eu passo para você. E quando a gente começa a observar essas coisas, né, e são as coisas que a gente mais tem percepção no dia a dia, era como eu na minha época de supervisor, qual que é a semelhança entre esses problemas, né? A princípio, pessoal, à primeira vista, assim, parece que todos eles não estão sob o nosso controle, né? Muitas vezes eu dependo de uma área de engenharia ou de uma área de suporte, eu dependo da manutenção, eu dependo do planejamento. Me parece que muitas vezes com o nosso dia a dia as coisas não dependem muito do nosso controle. E talvez isso explique muitos dias aí porque que a gente não consegue atender aí as expectativas diárias da direção. Mas assim, embora isso possa até parecer, né, o que você não pode esquecer é que você é o líder da área, né? Você é o dono da área, você é o presidente da empresa dentro desse departamento, dessa área, dessa célula que você foi denominado como supervisor, como coordenador, e você precisa realmente tirar o resultado. Então você, como um líder, precisa liderar esse processo junto às pessoas, chamar as pessoas, estabelecer um processo claro de comunicação para que
os problemas sejam resolvidos, independente deles parecerem até não estar na sua zona de controle. Esse é um grande recado. Mas eu ainda pergunto para você o seguinte, né? Vamos pensar agora no seguinte: o que poderia ser um grande desperdício de tempo relacionado diretamente ao que você faz na produção diariamente e ainda por cima estar totalmente sob o seu controle? Eu gostaria que você esquecesse um pouquinho aqueles itens que a gente comentou no slide anterior. E o que você acha, né? Qual que é um outro desperdício que está diretamente sobre o seu controle? Acontece todos os dias, todos os turnos, 7 dias por semana se você trabalhar 7 dias, 30 dias por mês, 365 dias por ano, e que está diretamente ligado ao teu controle. O que você acha que é esse tipo de desperdício? Não descobriu ainda? Eu vou te dar uma dica, né? Que é no próximo slide. Esse é um tipo de exemplo que acontece diariamente na produção. São alguns desperdícios que ocorrem diretamente na nossa área de responsabilidade direta da liderança de linha de frente, ou seja, do supervisor, do coordenador, do líder, do monitor, do chefe de produção, mas a gente nem sempre percebe, né? É muito mais fácil a princípio, e eu era assim também, a gente enxergar os problemas dos outros, né? Dos outros departamentos. Então vamos lá, né? Deixa eu te dar mais uma chance. Suponha o seguinte, né? A seguinte situação: sua linha de produção produz 22 tipos diferentes de produtos, né, por dia. Então você trabalha 3 turnos, você produz aí diariamente 22 tipos de produto, portanto você vira 22 vezes o setup por dia, né, a preparação de máquina. Se cada setup demora em média 23 minutos, você gasta 506 minutos por dia somente em setup, se a gente considerar 3 turnos trabalhados, né? E esses 506 minutos somente de setup, ele significa 38,3% do seu tempo disponível. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Se você conhece um desperdício diário maior do que 38,3% todos os dias, né? Essa reflexão que eu deixo para você. Então, aqui é um exemplo peculiar que a gente tem, aí 22 setups por dia, porque são produzidas 22 tipos de peça diferente, você faz entregas diárias e tá aí, né? Somente em relação a tempo de setup você tem 38,3%. Então aqui eu deixo a primeira reflexão. Se você consegue enxergar que talvez aí o tempo que você investe em setup, que você gasta em setup, ele tem aí aproximadamente de 30% a 40% do teu tempo disponível. Então é um ponto importante que poucas lideranças de linha de frente conseguem enxergar esse desperdício, né? Enquanto que elas não conseguem enxergar, elas não conseguem se incomodar em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu deixo para você refletir, se você consegue enxergar esse tipo de desperdício na produção. E por que, pessoal, o setup é um grande desperdício, né? Por que o setup é considerado um grande desperdício? É muito simples, porque no setup, equipamento e operador estão ocupados, mas na verdade não está sendo produzido nenhuma peça. É o que a gente chama de atividade que não agrega valor, mas ela é necessária. E uma definição para um tipo de atividade como essa é que você tem que diminuir esse desperdício ao mínimo possível. Então, infelizmente, o setup é necessário ser feito, né? Ainda a gente não consegue, a princípio, trocar o pneu com o carro andando, mas já que você tem que parar, então que troque esse pneu o mais rápido possível. O setup com certeza é um dos maiores, se não for o maior desperdício da produção em todos os lugares. Eu sou
capaz de afirmar nos meus 34 anos de produção que eu não vi nenhum outro desperdício maior do que o setup. Mas a gente nem sempre consegue enxergar. A gente vê problemas de todos os lados, que eu comentei no nosso primeiro slide, a gente só muitas vezes não consegue ver o que está embaixo dos nossos olhos, né? Porque já faz parte do dia a dia, né? Ele já incorporou com a paisagem natural do dia a dia da produção. A gente não percebe que uma máquina muitas vezes está virando setup. E vamos supor uma seguinte situação, né? Eu tenho aqui uma área que trabalha 3 turnos, tempo disponível em minutos é 1440 minutos. Tempo de carga, ou seja, é o tempo disponível menos o tempo de refeição em 3 turnos, né, de 60 minutos, daria 1260 minutos. Você tem o tempo de ciclo médio aí de uma peça, 12 minutos. O tempo para virar setup é 23 minutos. Um setup a cada 5 tipos de peça produzida, então você faz 5 peças e vira um setup. Então você faz um setup a cada 60 minutos. Total de setups por dia seriam 21 setups. O tempo gasto em setup 483 minutos. Tempo bruto de operação, ou seja, o tempo de carga menos o tempo gasto em setup, é chamado tempo bruto de operação no TPM, 777 minutos. Então você teria uma produção por dia com um setup de 64,8 peças por hora, aproximadamente 65 peças. Se você não tivesse setup, você teria 105 peças, então você tem uma performance. Não vamos entrar em muito detalhe, né, que é diferente um pouquinho do conceito da performance do AE, mas se eu verifico, né, se eu faço uma fração de quanto eu estou produzindo com setup sobre o quanto eu poderia produzir se eu não tivesse, então eu estou aproveitando aí, estou tendo uma performance de 61,7%. Agora, pare para pensar o seguinte, se eu apenas reduzir 5 minutos o tempo de setup, se de 23 minutos for para 18 minutos, olha o resultado que a gente tem. Nós saímos aqui de 64,8 para 73,5, então aí aproximadamente 9 peças e um aumento de quase 9% em relação à performance. Apenas 5 minutos. Agora eu pergunto para você, pessoal, será que a gente não consegue muitas vezes reduzir não somente 5 minutos, mas ter uma redução aí um pouco mais agressiva, se você entender alguns conceitos que estão por trás de um bom setup? Então, esse é o primeiro ponto. Esse vídeo é para mexer um pouco com a tua reflexão, para ver se você até o momento tem se preocupado ou não em relação a quanto tempo você gasta com setup, qual o tempo médio, quais são as variações de tempo de setup e o que você está fazendo para ganhar aí a cada 5 minutos. Aqui tem outro exemplo, se a gente reduzir 10 minutos de setup. Então, se a gente reduzir de 23 minutos para 13 minutos, ou seja, se eu reduzir 10 minutos, a gente vai aí de 64 para 82 peças e aí de 61,7 para 78,3 em performance. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que vale muito a pena investir em redução de tempo de setup. É um dos trabalhos de melhoria mais gostosos que tem. Foi um dos projetos que eu mais trabalhei na minha carreira, porque o meu tempo de setup era muito ruim. Eu vivia brigando com o PCP para que eles esticassem o máximo possível os lotes para que eu pudesse virar menos setup, só que isso é um grande erro, né? A gente tem que estar muito bem preparado para virar cada vez mais setup. O mercado ele precisa cada vez mais de lotes pequenos em uma série de quantidades diferentes de produto. E se você não está preparado para ser muito bom de virar setup, você tem dias contados na produção, infelizmente. Então, eu sofri muito com esse tipo de problema, mas tive a sorte de aprender a virar setup e com a ajuda dos meus colegas a gente melhorou significativamente, fez com que a fábrica se mantesse viva ao longo desse tempo. Então, investir em setup realmente é uma grande sacada e
deixo mais uma vez essa reflexão para que você pense como você faz esse tipo de gestão em relação aí à troca de ferramenta entre os seus turnos. Pessoal, o setup ele é um processo, né? Setup é um conjunto de atividades para preparar a máquina para o próximo modelo a ser produzido. Então, o setup não é simplesmente troca de ferramenta. Ele é um processo sequenciado, é um processo orquestrado, é um processo planejado para que você realmente possa fazer aí a virada entre uma peça e outra. Mais especificamente, a definição de setup, pessoal, é o tempo entre a última peça produzida do lote corrente, ou seja, aquele lote que está produzindo. Então, na hora que ele passar pela última operação e começar a produzir a primeira peça aprovada do lote posterior, o tempo de setup é finalizado. Então, setup, por definição, é o tempo entre a última peça aprovada do lote corrente, ou seja, do lote que está em produção, até a primeira peça aprovada do lote posterior. Então eu costumava ouvir muito na minha época que as pessoas que estavam virando o setup já haviam concluído porque a peça estava com a inspeção da qualidade para poder ser avaliada. Mas eu falava para o pessoal, vocês devem estar enganados, né? O setup ele conta a partir do momento que a linha está rodando. Então, se está lá aguardando o inspetor aprovar, o tempo de setup está rodando e a gente está perdendo em termos de peça produzida. Então, essa é a primeira definição importante para que você possa medir isso na produção. Isso tem que ser estabelecido. Poucas pessoas sabem dessa definição na produção. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, elas me falam alguns números assim muito redondos, né? 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, né? E na verdade elas falam isso porque elas não medem e outra porque elas não sabem exatamente a definição de tempo de setup. Portanto, pessoal, quanto menor for esse tempo, menor é o seu desperdício. Então, é um dos maiores ganhos que a produção pode ter e está totalmente sob controle da produção, fazer com que isso aconteça, logicamente com a ajuda de algumas áreas de suporte, se for o caso, mas eu na produção trabalhei praticamente sozinho na minha época, não tinha tantas pessoas para me ajudar. Então eu tive que trabalhar bastante com os meus encarregados, na época com os meus preparadores de máquina, para que a gente tivesse um tempo bem menor, mesmo sem nenhum investimento. Pessoal, então mais uma vez, né, para ilustrar um pouquinho o que é a definição de tempo de setup. Então suponha que você tem um lote A sendo produzido, né? A partir do momento que ele acabou, que passou a última peça, você começa a contar o tempo para que a primeira peça do lote posterior seja aprovada. Na hora que estiver aprovada e você começou a operar o equipamento, começou a operar, finalizou o tempo de setup. Então isso é muito importante porque faz com que você realmente fique atento em relação às medições. Então esse conceito, quando você quer trabalhar com a sua equipe, tem que estar muito cravado na hora de você for coletar dados. Isso tem que ter muita clareza em relação a quem vai bater o cronômetro e fazer a medição para que realmente não haja problemas. Porque realmente esse cuidado, quando não existe, a gente tem muitos erros de medição, tá? Principalmente em relação a um tema que eu vou falar no próximo slide, que é a discriminação em relação à medição que você vai executar. Então, pessoal, o que é discriminação? Discriminação é você medir adequadamente uma determinada dimensão. Nesse caso é tempo. Então, quando eu pergunto muitas vezes para as pessoas, repetindo mais uma vez, elas me dão um número redondo, né? Eu viro em 30 minutos. 30 minutos é o que mais tem, né? 40 minutos. Agora, não é 32,17, não é 26,2. Por que eu não utilizo a casa decimal? Porque muitas vezes eu não utilizo a casa centesimal, se for o caso, né? Sem excesso de preciosismo. Mas a discriminação ou resolução da medida
é que você possa entrar na casa da vírgula, né, se for o caso. Então, tenha muito cuidado em não só definir o tipo de setup, né, que as pessoas vão coletar, mas que tipo de precisão, né, que tipo de discriminação você quer depois da vírgula, né, se isso for uma coisa que gere importância para você. Eu vou explicar para você por que isso é importante. Para um sistema ter boa discriminação, pessoal, ele tem que ter no mínimo 5 classes de medida. Então suponha aqui que você tem um tempo médio de 23 minutos, que é o exemplo da nossa linha, e você pode perceber aqui que você tem apenas 4 classes de medidas, né? Pode perceber no gráfico acima que você tem medidas de setup de 22 minutos, você tem uma outra linha constante aqui de tempo de 23 minutos, você tem uma linha constante de alguns pontos aqui de 24 minutos e de 25 minutos, ou seja, você só tem 4 classes diferentes. Aqui no histograma você consegue verificar quais são as classes, né? Então, isso quando você tem menos de 5 classes de medidas, o teu processo de medição, a tua discriminação, ela é muito baixa, ela é muito pobre. O ideal é que tenha no mínimo 5. Então aqui a gente pode ver um sistema com uma boa discriminação, né? Aqui você já vê um histograma com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes diferentes. Então aqui a gente pode verificar que eu tenho mais resolução, mais discriminação na hora de medir. Eu estou tendo um pouco mais de cuidado, eu estou indo na casa do 10º, muitas vezes na casa do 100º, para que a gente possa entender aí o processo mais acurado de medição. Então fica aqui a dica para você, para que não só repasse e esclareça o que é um tempo de setup, quando ele inicia, quando ele termina, mas qual é o tipo de discriminação da medida você vai ter na hora que você coletar ou você pedir para coletar a medida. Qual o segredo então de um setup rápido, pessoal? Então nós já vimos aí que o setup é uma grande oportunidade, né? Só esse exemplo que eu dei para você, a gente tem aí uma perda aí de aproximadamente de 30% a 40%, no nosso caso foi 38%, mas geralmente entre 30% e 40% nós perdemos, algumas vezes ainda mais. Uma parte da disponibilidade vai embora só porque a gente está parado virando setup. Então qual que é o segredo, pessoal? O segredo realmente é alguns detalhes que a gente vê com muita similaridade na Fórmula 1, né? Ou em qualquer corrida de automobilismo, quando as equipes estão muito bem preparadas para aguardar o piloto na hora que ele chega para poder trocar o pneu. E nós sabemos, e principalmente as pessoas que gostam aí de Fórmula 1, de corridas de carro ou corridas de moto, a troca de pneu ela define e já definiu muitas vezes a colocação aí final de uma corrida, né? O vencedor. Então, um dos segredos, pessoal, eu listei alguns aqui. Primeiramente, né, há um planejamento em relação à troca. As pessoas sabem exatamente qual é o momento em que vai parar aquela máquina, nesse caso, qual é o momento exato que o carro vai entrar no box. Então, existe um planejamento sequencial de virada de setup ao longo do dia. Então, isso é muito importante para que a equipe possa se preparar antes de virar o setup. Um outro ponto é que não há espera de matéria-prima, né? A equipe aqui, por exemplo, ela está preparadíssima com o pneu para ser trocado e já aquecido, então ela tem tudo ao alcance das mãos dela. Então a equipe não sai procurando pneu, ela não sai procurando teoricamente aqui no caso deles a matéria-prima. Não há espera para procurar ferramentas, todas as ferramentas estão às mãos dos operadores, né? Então no nosso caso eu me lembro muito bem, a gente tinha algumas regulagens na frente do equipamento, algumas regulagens atrás do equipamento, então nós procurávamos manter aí uma caixinha de ferramentas próximo a um quadro de ferramentas chave Allen, por exemplo, na frente da máquina e atrás da máquina. Isso era fundamental para que realmente, para quem fosse virar o setup, não ter que perder tempo procurando coisa alguma. Um outro segredo, pessoal,
é que não há espera em relação a dispositivos. Então, os dispositivos de medição, no momento de setup, eles têm que estar muito próximos da operação para que sejam medidos aquelas características do produto para que a peça seja aprovada rapidamente. Um outro segredo, né, é que não há necessidade de ajustagens. Então, muitas vezes, eu me lembro da minha época que a gente tinha que regular aí o ângulo de retífica de sede de algumas peças e muitas vezes nós ficávamos inicialmente fazendo por tentativa e erro. Até que a gente estabeleceu algum ângulo, né, fizemos uma escala de graduação para que a gente soubesse exatamente aquele ponto para poder fazer a retífica e aí não tinha problema de ficar ajustando o equipamento, indo em projetor de perfil e voltando. Então, realmente colocou naquele ponto, tem que estar aprovado o equipamento. Então, não há necessidade de ajustagens, né? Tempos curtos de medição e aprovação. Então, basicamente, muitas vezes, como a gente já sabia que nós tínhamos uma chance de o setup ser aprovado depois de vários tryouts que a gente chama, né, com o tempo, em função de todas aquelas regulagens devidamente definidas, nós começávamos a produzir enquanto que a qualidade estava ainda fazendo a verificação final das peças, que às vezes até demorava um pouquinho, mas nós tínhamos a certeza que a chance, a probabilidade de uma rejeição era pequena. Então nós assumimos com o departamento de qualidade ao longo do tempo, a partir do momento que fomos pegando confiança em relação às aprovações de setup, que aquilo poderia ser possível e caso tivesse algum problema, a quantidade de peças a serem separadas, né, segregadas como suspeitas eram muito pequenas, né? Então, um outro segredo realmente aí são tempos muito curtos de medição e aprovação da peça para que a gente possa liberar a máquina. Ou fazer nesse caso que eu disse, que a gente pode, uma vez que tenha um processo um pouco mais robusto de virada de setup, a gente produzir enquanto a qualidade dá o veredito final. E uma equipe bem treinada, né? As pessoas têm que saber exatamente o que fazer, em que momento fazer, como fazer. Então, isso realmente tem que estar muito bem treinada e ela é só treinada se ela tem um processo padronizado, né? Se os procedimentos estão muito claros para cada pessoa, deixando com clareza o que cada um vai fazer, como fazer, quando fazer, para que não se bata a cabeça no momento de virada de setup. Então tá aqui alguns exemplos que ilustram muito bem, a Fórmula 1 ilustra muito bem o que é uma virada rápida aí de setup, para que eles percam o menor tempo possível. Então, por que nós da produção não podemos fazer o mesmo, né? Eu sei que é um processo trabalhoso, mas precisa ser começado já. E volto a dizer para você, são coisas que você pode fazer sem gastar um tostão, né? É lógico que eu vou mostrar para você daqui a pouco alguns estágios que para você alcançar é necessário sim investimento, mas pelo menos nas primeiras etapas, onde você ganha aí 40%, 50% em relação ao tempo inicial, você apenas sabendo algumas técnicas, você não precisa investir um tostão e vai ter muito ganho de produtividade. Pessoal, alguns estágios que eu gostaria de mostrar para você que são feitos quando a gente quer reduzir o tempo de setup. Então, o que você tem que entender inicialmente é que o tempo de setup é o tempo entre o lote que eu acabei de fazer, né? Que, por exemplo, é o lote A, e a primeira peça aprovada do lote posterior, que é o lote B. Então, dentro desse tempo de setup atual, nós temos aqui um potencial de atividades externas, que são no início e no final, e uma quantidade de atividades internas. Então, o que na verdade é um potencial externo? Pessoal, atividades de setup externa é toda aquela atividade que eu posso fazer com a máquina ainda em movimento. Então, se eu estou produzindo o lote A nesse momento e daqui a pouco vai entrar o lote B, o que eu posso preparar, o que eu posso separar em relação ao que eu vou usar no lote B enquanto a linha estiver operando o lote A. Atividade de setup externo é tudo aquilo que eu posso fazer com a máquina ainda em movimento. E o que é atividade de setup interno? É aquela atividade que eu necessariamente preciso fazer com a máquina parada.
Então imagina um rebolo, né? Você tem que trocar o rebolo em relação a um rebolo que você usa na peça A para uma peça B. Não dá para trocar um rebolo com a máquina rodando, obviamente. Então essa é uma atividade de setup interno. Só que você pode pegar uma série de dispositivos que você vai utilizar na outra peça, ainda com a peça A, por exemplo, em movimento. Então nesse primeiro momento, você tem todas as atividades potenciais, tanto a externa como a interna, fazendo com a máquina parada, como se fosse interna. Então, a primeira dica, né, o primeiro estágio de melhoria em relação ao tempo de setup é você realmente começar a excluir aquele potencial de atividade externa que você pode fazer ainda com a máquina em movimento, deixando somente as atividades internas para serem feitas. Então eu começo a verificar tudo que eu preciso para o lote B, para que na hora que você começar a virar setup, você não tenha que procurar absolutamente nada, né? Para que você tenha ferramentas, dispositivos, materiais, tudo ao alcance da mão dos operadores que fazem a virada de setup. Então quando você joga essa quantidade externa que você faz atualmente para fora do setup, fazendo uma preparação prévia, você tem reduções potenciais até de 60% em relação ao tempo que se faz hoje, pessoal. Isso é muito poderoso. Só o fato de você se organizar, você olhar com antecedência a que hora que vai ser feito o setup e tudo que é necessário você preparar com antecedência para que as pessoas que virarem não tenham que sair do seu local. Então isso é você executar a atividade de setup externo que hoje está internamente e jogar isso para fora. O próximo estágio, pessoal, que é o estágio que a gente chama de curto prazo, é você organizar as atividades de setup interno, fazer aquela classificação um pouco mais ordenada, reduzir um pouco alguns desperdícios que existem para que você possa fazer um setup interno mais rápido, né? Baseado em o que? Em organização, fazendo aí a preparação de algumas regulagens, de pequenos dispositivos simples que você pode reduzir o seu tempo quando você for fazer a regulagem com a máquina parada. Eu disse no slide anterior um exemplo, né? Que nós perdíamos muito tempo na hora de fazer o setup interno, que era a regulagem da retífica de sede de algumas peças. A partir do momento que a gente colocou algumas escalas muito simples, a gente reduziu esse tempo porque deixou de fazer por tentativa e erro e fazíamos exatamente naquele ponto onde 60 graus ou alguma coisa parecida era necessário ser regulado, tá? Então, isso são alguns exemplos para que você possa reduzir um pouco essa atividade de setup interno. E aí algumas implementações de médio prazo, onde você precisa sim, neste momento, fazer alguns investimentos. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos, na minha época, um eixo na qual nós trocávamos os rolos diamantados e os espaçadores para que dressassem os rebolos. Eram eixos um pouco mais caros que nós não tínhamos condições de investir naquele momento. Então nós tínhamos que tirar esse eixo da máquina, fazer toda a substituição de rolo diamantado, espaçadores, trocar pelos novos e aí colocar para o próximo setup. Então isso gastava um tempo enorme. Com o tempo que nós fizemos? Providenciamos alguns eixos reservas. Então para o próximo setup a gente não tinha necessidade de desmontar aquele que estávamos utilizando no lote corrente. Nós já tínhamos eixos prontos rapidamente para serem substituídos, né? Então isso ajudou bastante, mas nós tivemos que fazer nessa etapa última porque era necessário termos um investimento. Então, basicamente essas 4 etapas fazem com que você reduza até 75% do seu tempo atual. Então, pessoal, toma bastante cuidado em relação a isso, porque eu volto a falar, simplesmente nessa primeira parte, quando você começa a tirar aí algumas coisas que você pode fazer antes que a máquina pare, fazendo toda a preparação de setup externo, você pode ganhar aí no mínimo aí 40, 50% sem dúvida nenhuma. Mas aqui está a sequência das 4 etapas para que você possa aí planejar muito bem o seu setup e sem nenhum investimento, muito rapidamente você começar a eliminar ou reduzir o máximo possível esse desperdício. Aqui alguns exemplos
que eu trouxe para você apenas para alguns exemplos práticos que eu tive na minha vida, que nós fizemos, que ajudam bastante, né? Então, aqui, por exemplo, eram alguns espaçadores que a gente mantinha de um modo antigo de guardar, e depois a gente começou a fazer um kanbanzinho, né? Em relação aí a monitoramento de cores, para que isso fosse rapidamente substituído e ficasse muito próximo para que o operador pudesse fazer a troca sem ficar procurando o dispositivo adequado. Aqui também era como a gente costumava guardar alguns eletrodos de solda. Aqui então foi como os eletrodos e os bicos começaram a ser organizados. Também sisteminha de Kanban, tudo muito bem organizado, reposto pela área de ferramentaria ou aquelas pessoas que faziam um reparo para que o operador pudesse, alguns minutos antes do setup, poder fazer a sua preparação com ferramentas e dispositivos adequados, sem nenhum problema de qualidade, para que fosse aprovado o equipamento rapidamente. Aqui um painelzinho de ferramentas em relação ao que nós tínhamos anteriormente, com rodinhas para que as pessoas que viravam um setup pudessem pegar isso rapidamente sem ter que procurar nenhuma ferramenta em nenhuma gaveta. Aqui alguns mandris aqui de ferramentas muito bem identificados, relógios comparadores para que pudessem fazer rapidamente a aprovação dos dispositivos, tudo muito bem feito o programa 5S, sem nenhum problema em identificação rápida. Aqui também alguns calibradores, alguns dispositivos micrômetros para que fossem aí feito a sua aprovação. Então nada mais é do que muita simplicidade em relação ao 5S, para que você tenha toda a preparação de matéria-prima, dispositivos, ferramentas, para que o setup seja cada vez mais rápido. E aqui um exemplo bem bacana que a gente costumava como a gente costumava a levar as peças ao longo de uma linha, porque o carrinho ele passava desde a primeira operação até a 12ª, 13ª, e aí nós resolvemos com a equipe fazer um carrinho na qual ele funcionava também como um pokayoke, porque cada rasgo em relação a essa chapa era um tipo de item importante para o setup. Então, se tivesse lá o rasgo sem aquele dispositivo, nós já sabíamos que faltava alguma coisa. Então, não só ele era um suporte para as ferramentas que íamos virar o setup, mas também servia para que a gente colocasse as ferramentas e os dispositivos que estávamos tirando em relação ao setup anterior, para ser avaliado, lavado e guardado. Então, tudo isso muito bem planejado, muito bem organizado, com algumas horas de antecedência em relação ao planejamento, para que realmente o setup seja feito muito rapidamente. Pessoal, mais uma vez, estamos chegando ao final. Eu gostaria de saber aí o que vocês acharam de a dica, né? Se essas orientações, se essas 4 etapas que nós falamos para vocês realmente podem fazer com que você tenha aí uma redução relativamente boa do teu tempo de setup e com isso faça com que você aumente a tua produtividade. Então, e se principalmente ela gera valor para você. Eu estava muito ansioso para fazer esse vídeo porque, volto a falar, eu tive vários problemas com setup, demorei muito tempo para que alguém pudesse me orientar em relação a isso. Então eu espero que seja realmente muito proveitoso para você. Então se você gostou aí desse vídeo, por favor, deixe o seu like, não deixe de fazer os seus comentários, as suas sugestões, compartilhe com pessoas que podem aí sofrer desse mesmo mal e não ficaram aí atentas. Eu espero que seja algo que possa estimular você, que possa ser, que te dá bons exemplos para que você elimine o mais rápido possível esse tipo de desperdício. Se você não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que toda semana você possa ser avisado quando a gente lançar. A gente não só lança semanalmente, mas quase todos os dias a gente lança um vídeo diferente com algumas sacadas que são muito importantes para você. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Esse é o canal que busca a sua transformação, busca que você melhore cada vez mais o seu resultado e, consequentemente, agregue muito valor para a sua carreira, para que você possa atingir as suas aspirações. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.